Muito bom dia a todos ligados aqui na Record News, canal 51. Mais uma vez estou aqui com vocês para começar o nosso Em Pauta. Hoje eu conto com a presença de duas pessoas do nosso governo, exatamente. O Thiago França, secretário municipal de mobilidade urbana, e também Cláudio Miranda, secretário adjunto de políticas urbanas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Record News. O tema hoje que vamos discutir é mobilidade urbana. Mobilidade urbana se tornou um grande problema na nossa sociedade. E a discussão vem desde a ocupação não organizada. Seria isso mesmo, secretário? O que exatamente hoje, qual que é o maior problema? Na verdade, vamos começar discutindo o que é a mobilidade urbana, para as pessoas de casa poderem entender um pouco dessa nossa discussão, do nosso tema de hoje. Bom dia, né? Boa tarde já. Boa tarde, né? Já passamos espectadores da Record News. O tema da mobilidade é o tema que está dominando a pauta da política do desenvolvimento urbano, né? Do nível federal, estadual e municipal. Hoje as pessoas se deslocam de uma forma muito intensa, né, nos territórios urbanos. As cidades concentram a população das cidades e esse deslocamento, né, do trabalho para a residência, da residência para a escola, para a creche, ele cada vez se torna mais problemático a sua solução nas cidades, né, nas cidades brasileiras, né, e principalmente em regiões, né, do Porto de Cuiabá, né, em regiões metropolitanas de cidade média, onde a situação dessa inversão, né, do transporte, a forma do uso privado, né, privativo, do transporte motorizado individual, essa democratização, né, do uso do veículo familiar individual está causando uma condição insuportável para as famílias, né? Então a gente está vivendo um momento em que há necessidade, né, Thiago, de fazer uma inversão, né, para direcionar esse deslocamento das pessoas para o transporte coletivo. E esse eu acredito que é o grande desafio das cidades, das políticas urbanas, dos modais de transporte, né, é fazer esse atendimento de uma forma mais inteligente através do transporte coletivo. Eu tenho dito que, embora ao longo do tempo houvessem algumas conquistas, né, como a questão, o fato da Constituição Federal de 88 garantir a essencialidade do transporte público, leis federais que garantam uma política de acessibilidade, o Estatuto da Cidade, recentemente o Estatuto da Metrópole. Hoje é praticamente, o senhor está no Estado, sabe isso mais do que ninguém, praticamente que inviável nós discutirmos, pensarmos, planejarmos Cuiabá sem envolver todo um contexto de região metropolitana, Várzea Grande, ainda mais agora com a questão da implantação do modal do VLT. Né? Que embora houvessem essas conquistas, o grande problema é que ao longo dos anos, né, o que foi levado em consideração no país foi uma política centrada apenas num único veículo, num único modal, que é o automóvel. Né? E houve todo um desprestígio, né, no que diz respeito ao transporte público, né, e em razão disso, ao longo do tempo, o transporte público ele foi sendo sucateado. Né? E quando a gente fala em mobilidade urbana, né, o conceito realmente, né, como foi muito bem colocado pelo professor, ele é muito bem abrangente, amplo, né? Ele é um problema não só, eu sempre digo que o problema não é apenas de mobilidade, mas de acessibilidade. As pessoas elas querem ter acesso, elas querem se deslocar, elas querem chegar, né? Não importa como, mas elas querem chegar, ter acesso aos bens que a cidade oferece. E aí realmente há essa necessidade da gente poder democratizar todos os meios, né? Não só o transporte público, mas a questão do pedestre, né? Que é um elemento que foi esquecido nas obras da Copa em Cuiabá e que a gente precisa trazê-la em pauta novamente, né? A questão da bicicleta, que hoje é uma pauta mundial, né? É inconcebível qualquer gestor hoje não pensar ou contemplar políticas voltadas para esse modal, né? Para que a gente realmente possa proporcionar, né, mobilidade, né, e construir aí uma cidade para as pessoas. Né?
Secretário, você falou aí em bicicletas, e vamos falar de ciclovias então, né? Nós temos países como a Holanda, ela possui 34 mil quilômetros de ciclovia. Na Dinamarca, o segundo maior meio de transporte é a ciclovia. Em Paris, nós temos um sistema de ciclovias públicas, em que as pessoas pegam a bicicleta num ponto e devolvem no outro. Cuiabá, hoje, existe um projeto que vá atender os anseios da população, que vá melhorar, porque a ciclovia poderia ser uma forma de melhorar a mobilidade urbana. Já existe algum projeto em relação a uma ciclovia? Quando a gente fala em ciclovia, em bicicleta em Cuiabá, né, a gente sabe que é um assunto ainda embrionário, né? Não existe nenhum mapa cicloviário em Cuiabá, né? Não existem nem dados estatísticos de origem e destino, né, de deslocamento desse público, né? Não exige nenhum, sob ponto de vista legal, nenhuma legislação até que contempla esse modal, né, em Cuiabá. Então é um assunto bastante embrionário e bastante precário nesse sentido, né? Mas a gente sabe que há um crescimento vertiginoso dessa demanda em Cuiabá, né? Existem alguns movimentos fortes nesse sentido, né? E existem alguns estudos da UFMT, né, que apontam, né, estudos esses que foram recentemente compilados em razão das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo, que apontam aí uma média de quase 70 mil viagens realizadas por semana, né, com esse público em Cuiabá, principalmente concentrados em bairros como o Distrito Industrial, a região do Pedra 90, onde as pessoas realmente deslocam do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Nós inauguramos, né, o prefeito inaugurou no dia 8 de abril, né, a primeira ciclofaixa de lazer. É aquela que localizada perto do Parque Mãe Bonifácio? Isso, né, ela funciona somente num período. O objetivo dela é justamente proporcionar um espaço de lazer para a família cuiabana, né, que também é carente de espaços como aqui. Sem dúvida alguma, humanizar esse grande espaço público que nós chamamos de trânsito, né? Claro. Então, a gente integra ali dois grandes espaços de lazer e de concentração desse público, que é a Arena Pantanal e o Parque Mãe Bonifácio, numa extensão de mais de 6 km. São 6 quilômetros de ciclovia aqui. 6,183, né? De ciclofaixa estou falando de ciclofaixa de lazer. Sim. Cuiabá tem hoje, entre Arquimedes Pereira Lima, Tatsumi Koga no Pedra 90, e mais a Avenida das Torres, né? Cuiabá tem quase 24 quilômetros de ciclovia, né? O que nós inauguramos foi a ciclofaixa de lazer, exemplo que existe hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas que foi... De onde, secretário, para as pessoas terem conhecido? Da Arena Pantanal ao Parque Mãe Bonifácio, né? Ou vice-versa, já que ela é bidirecional, funcionando todo domingo das 7 às 17, né? Uma parceria que nós construímos junto com o Sistema Fiente através do SESI. Né? E o nosso objetivo agora em junho é ou ampliar ela até a UFMT ou nós contemplarmos a região do CPA. Né? Já existem estudos e trabalhos da nossa equipe de engenharia nesse sentido. Né? Mas o que a gente tem demonstrado para a sociedade é que aquela ciclofaixa, nós reconhecemos que ela não resolve o problema de ciclovia em Cuiabá, né? Mas ela é o pontapé inicial de um debate que nós estamos construindo junto com a sociedade nesse sentido e, acima de tudo, também da construção de um mapa cicloviário para Cuiabá, já que dentro da elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, né, que nós estamos desenvolvendo, né, contempla ali, né, toda essa questão de bicicleta, de ciclovias, de ciclofaixas, né, para Cuiabá, porque é um modal hoje que não tem como, né, é inconcebível qualquer gestor hoje pensar numa cidade sem contemplar a bicicleta, que é a pauta de mundo hoje. Sim. Seria inviável manter financeiramente, quais seriam a viabilidade de se manter uma faixa como essa, que foi a ciclofaixa? Nós estamos estudando, né, a possibilidade daquilo ali futuramente se transformar numa ciclovia. Né? Existe um estudo já? Existe já um estudo, já existem contagens nesse sentido. Hoje a gente tem uma média de 400 pessoas, né, que usam aquela ciclofaixa todo domingo. Existem demandas também para a gente estender aquilo
né, da Arena Pantanal, pegando a região ali do Córrego 8 de Abril também, que é um local propício para isso. Na própria Beira Rio existem estudos para isso, né? Mas é aquilo que eu disse para você, né? Ainda é um processo muito embrionário, né, porque nós não temos nada formatado em Cuiabá, e eu acho que até de ordem de Estado, né? Eu tenho visto o trabalho da Secretaria de Cidades nesse sentido, inclusive em dados, em estatísticas, em números, né? Até que historicamente isso nunca existiu em Cuiabá. Eu vejo as pessoas às vezes, mas por que em tal lugar não foi contemplado, que precisa de uma ciclovia? Mas com base em quê? Está dizendo que precisa de uma ciclovia? Se nem nós, órgãos técnicos, temos às vezes esses dados, essas informações e esses levantamentos, né? Então a gente tem feito tudo isso daí. É claro também que existe todo um processo que a gente tem desenvolvendo também de quebra de cultura, porque essa é uma realidade nova que está acontecendo em Cuiabá. Existe todo um processo educativo que a gente está desenvolvendo junto com a sociedade, né? Porque há necessidade